vocês, bora lá falar um pouquinho sobre agulhas. Talvez esse vídeo fique até um pouquinho longo, tá, gente? Mas eu falo um pouquinho sobre agulhas. Foi o primeiro assunto que teve aqui no canal, foi sobre agulhas. E o canal só nasceu por causa disso, e até hoje tem muita gente me procurando sobre agulhas e problemas de máquinas. E muitas das vezes os problemas de máquinas estão relacionados a essa coisinha aqui que a gente chama de agulha. Vou pegar aqui uma aula que eu fiz há anos, muitos anos atrás, e vou estar mostrando para vocês aqui. Evidentemente que eu vou passar experiências que não está aqui e vou simplificar uma linguagem técnica para que vocês mesmos cheguem à conclusão de vocês aí. Bom, vamos falar sobre agulha? A maioria das pessoas que compram máquinas de costura chega em casa, ele não quer nem saber, vai lá na loja, me dá uma agulha aí. Qual agulha você quer? Eu quero agulha para máquina reta. Então, vamos começar aqui, tá? Falando sobre as partes da agulha, e isso parece não ter informação interessante, mas é uma informação que vai te levar conhecimento ao longo do tempo. Vamos entender uma agulha, com quantas partes se forma uma agulha. Aqui nesse manual, tá? Ela está demonstrando que elas são formadas de 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu acrescento mais uma aqui, 7 partes, tá? E eu vou explicar isso aqui melhor. Que cabo, canaleta, que é essa parte escura, a haste, que é essa parte maior, o furo e a ponta, tá? As partes mais importantes aqui vai ser a ponta e a canaleta. Do lado de trás da agulha, tá? O outro lado da agulha. No lado de trás, aqui, vocês vão ver que tem esse amassadinho, parece um amassadinho, não é um amassadinho, né? É um ressalto que tem aqui, que a gente chama de cabo. Qual a importância disso tudo, Júlio? Bom, tem uma outra parte que não está citada aqui, que é essa partezinha aqui, ó. Isso a gente chama de cone, tá ok? Então seria 7 partes e não 6. Cabo, aqui cone, aqui canaleta, essa parte de haste, furo, ponta e cava. Alguns dizem olho de agulha, tá? Eu não vou me reter mais a esse assunto. Bom, entendemos as partes dela. Agora vamos entender cada função dessa parte, tá? O cabo da agulha, muito importante para vocês entenderem até onde vai o cabo da agulha, porque você vai saber a posição correta, a quantidade certa que você colocou a agulha. Tem gente que não leva a agulha até o fim de curso, e o que acontece? Ela fica uma parte mais para baixo, então às vezes ela vai bater lá embaixo, ou ela não vai dar ponta, e a pessoa vai ficar ali quebrando a cabeça. Então é importantíssimo você introduzir todo o cabo na barra da agulha, até o final, tem que estar até no fim, tá? Então é isso aqui. O cone, tá? O cone era para ficar, tá? Todo o cone era para ficar até o final. Aí você saberia que aqui era o cone. Só que tem máquinas atualmente que às vezes você coloca até o final do curso e o cone ainda fica um tanto assim, ó, para fora, tá? Que é o caso da minha aqui, tá? Que é o caso da minha aqui. Mas essa parte cônica do cone aqui, ele determina o que você colocou até o fim. Só que tem máquinas que não estão vindo com esse furo até aqui, tá? Então, ficou sabendo que o cone, algumas máquinas, igual a overlock, por exemplo, normalmente nas overlock o cone vai chegar nessa parte aqui, ó. Você vai introduzir toda a parte do cabo e vai ficar só o conezinho dela para fora, sabe? Então ela é uma das máquinas mais certas, mas na reta, na galoneira, costuma ter algumas que não, que isso também vai dar regulagem, mas também não dá fim de curso lá, tá? Bom, entendido isso, nós vamos entender sobre a canaleta. Canaleta, embora pareça uma coisa simples, ela é uma coisa muito importante. Pode gerar muito problema se você tiver com a linha errada ou com a agulha errada, tá? Então a gente vai entender essa parte da canaleta aqui. É o seguinte, essa parte da canaleta, gente, eu vou pegar aqui uma linha, deixa eu ver, vou pegar uma linha branca para vocês entenderem aqui. A canaleta, a agulha tem que estar, para você ver se a agulha está bem posicionada, ela tem que ficar alinhada, bem alinhada, igual está aqui, ó. Bem alinhadas junto à canaleta da agulha. Por quê? Quando a agulha entra no tecido, essa agulha entra diretamente dentro da canaleta. E ela não sofre atrito entre a haste aqui, ó, ela não sofre atrito nenhum. Ela vai lá para dentro, se esconde lá dentro e entra no tecido protegida. Quando você coloca uma agulha meio torta, o que acontece? Passa a não entrar na canaleta e
acaba pegando na borda da haste e costuma arrebentar muito. Então, muitas das vezes, a agulha mal posicionada na canaleta vai te gerar dor de cabeça. Então, você quer saber se sua agulha está certa, sua linha está certa, olha se ela está bem centradinha junto à canaleta da agulha, tá? Olha lá para vocês verem, ó. Eu acredito que aí dá para vocês verem, né? Outra coisa que ocorre muito é com a cava da agulha aqui. Às vezes a pessoa, a agulha tem que entrar aqui, tem que estar passando aqui nessa borda. Não sei se vou pegar aqui uma linha mais preta para vocês verem, se fica melhor. Deixa eu ver aqui. Ó, lá dentro da canaleta, ó, e até o centro do furo, ó. Tem que entrar dentro da canaleta nessa posição certinho, tá? Já que na cava, ela passa na borda aqui, ó, e ali, ó, aquele buraquinho que tá ali, passa a lançadeira ou o looper, que ele vai pescar essa linha ali, tá? Na borda ali. Então, o que acontece? Se a agulha estiver torta, o que acontece? Ó, aqui na parte do furo, ela vai fazer o seguinte, ela vai ser espremida junto ao tecido, né? Digamos assim, vai ser apertada junto ao tecido e vai arrebentar muita linha. No caso daqui, se tiver fora, vai diminuir esse curso aqui, ó, ou o looper não vai pegar ali, né? Porque ela vai estar fora, ele vai estar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Então tá torta e o looper vai ficar pulando o ponto ali. Tá vendo que tem um porquê da gente entender um pouquinho essas coisas? Bom, falei da importância da canaleta e falei da importância da cava, né? E do posicionamento correto da agulha. Bom, para aquelas que são novatas, muita gente é novata, e o que acontece? Nunca pegou numa máquina de costura, principalmente industrial, que é o equipamento que eu falo aqui. Às vezes, quando você vai colocar a agulha aqui, você é muito nova, você não tem experiência, ou a sua máquina é muito nova, ela custa entrar. A gente usa, às vezes, um alicatinho de biquinho curvo assim, ó, segura na agulha e leva ela até o fim, porque tem muita costureira que vai colocar lá e deixa fora do lugar, tá? E às vezes não consegue colocar porque é muito apertado. E quando é muito apertado, não é um defeito da máquina, é até uma qualidade, é que a agulha entrou bem justa, tá ok? Então, às vezes é necessário a costureira ter dentro da sua gaveta um alicatezinho de bico curvo que facilita a troca de agulha. Eu utilizo, tá? Agora não sei, vocês não veem isso aí com outras pessoas, mas eu utilizo. Então toda vez que eu vou trocar a agulha, em vez de eu trocar ela com a mão, eu pego ela com o alicatinho, aí eu sinto que quando ela entra lá dentro do cabo, você sente a pressão dela e sente ela chegar ao fim de curso por causa dessa pontinha que tem na traseira da agulha, tá ok? Aí você sente que ele dá uma batida. Bom, colocou certo, tá bem alinhado, tá tudo arrumadinho. Tenho certeza que eu devo saber mais sobre a canaleta. Bom, a maioria das costureiras que eu conheço, muitas das vezes ela fala, eu quero uma agulha. Não olha que agulha que está comprando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui, não sei se vai dar para vocês verem, uma linha comum de costura, tá? Essa aqui é a linha comum de costura. Agora, eu vou pegar aqui uma linha que a gente usa ela nas partes de pesponto. Agora eu vou pegar aqui uma linha de nylon, que é uma linha para couros. Olha ali para você ver que diferença. Essas duas linhas são bem mais grossas do que essa aqui, né? Então esse é o primeiro detalhe. A linha de pesponto, gente, se você tiver com uma agulha muito fina, mesmo tendo a canaleta, ela vai arrebentar mais. Então as meninas que fazem bainhas, de jeans, fazem conserto para fora, né? Para fazer bainha, o certo era ser trocado a linha, tá? Colocar uma linha mais grossa e a agulha. Então se você olhar uma barra de um jeans, você vai ver, só que muitas das vezes a pessoa faz a barra com o que ela tem lá, ela faz, né? Eu aqui tenho linhas assim, que são linhas que às vezes a gente presta um serviço à parte, e são linhas de pesponto. Então eu vou fazer um pesponto de um zíper de jeans, eu vou fazer um pesponto de barra, eu utilizo esse tipo de coisa, mas a dica aqui não é sobre linha, influencia muito, tá? Bom, dito isso, o que eu quero dizer para vocês, quando vocês recebem em casa uma máquina, muito provavelmente você vai receber uma caixinha como essa aqui. A maioria vem com essa caixinha aqui, ó. Esse aqui são de máquinas novas, tá?
Aí, às vezes é uma reta, às vezes é uma galoneira, às vezes é uma overlock, vai vir uma caixinha assim, tá? Nessa caixinha vai vir a bitola da agulha, ou a grossura da agulha, tá? Bom, vamos falar sobre isso. Vou tirar isso daqui e nós vamos falar sobre isso. Aliás, vamos falar sobre isso, a bitola da agulha. Eu vou pegar uma agulha aqui, tá? E vou dizer o seguinte, aquelas meninas que trabalham com cinja, então, sabe, vem da costura doméstica, elas ficam com a cinja na cabeça, agulha cinja, não sei o quê. Eu vou falar de marca aqui, o que eu uso, tá? Não estou fazendo jabá nem nada. A marca que eu uso é essa aqui, Grossbecker, tá? Para máquinas industriais. Júlio, qual é outra marca que você usaria na sua máquina para utilizar? Depois eu vou explicar o porquê, tá? É a Schmidt. Essas são as duas marcas que eu uso. Júlio, você usa uma agulha mais barata? Sim, às vezes eu uso alguma agulha mais barata que tem facilidade de achar, mas se for para mim comprar com preço ou avaliar entre preços, eu costuraria. Se eu for avaliar por preço, eu compraria uma coisa dessa aqui, estaria costurando com isso. Mas eu avalio qualidade. Então, eu hoje, atualmente, eu utilizo a Grossbecker, tá? Bom, dito isso, se eu fizer uma pergunta para você, gente, qual é a melhor agulha? A agulha que quebra ou a agulha que quebra menos? Eu garanto que todo mundo vai me responder. Ah, Júlia, a agulha que quebra menos é a melhor agulha. Bom, a agulha só quebra por dois detalhes. Ou você está usando uma bitola muito grande, ou você está usando uma agulha muito larga ou uma bitola muito fina. Como entender sobre bitolas? Para a gente entender sobre bitolas, a gente tem que entender sobre tecidos. O que tem a ver bitola de agulha com tecido, Júlio? Bom, todas as máquinas que chegam, máquinas de costura que chegam para vocês, vem como essa aqui. É uma máquina de transporte leve. Esse tipo de máquina, e médio, ele vem com uma bitola regulado para uma bitola, que é a bitola no máximo de uma agulha de grossura 90, tá? Júlio, mas aí você usa então a agulha 90 aqui. Não, pelo amor de Deus, esse é o meu máximo, é o tecido mais grosso que eu vou utilizar. E eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem, porque muita gente aí já é cobra criada, mas tem muita gente aqui que é aprendiz. O que eu olho no tecido? Gramatura, é a grossura do tecido. O que eu olho no tecido? Quantas vezes eu vou dobrá-lo para costurar, tá? Isso vai definir a bitola que eu vou usar, tá? Outra coisa que eu olho no tecido, tipo de fibra que eu vou estar utilizando, sintética ou natural, tá? É outro detalhe. Vamos para duas gramaturas. Aí muita gente me pergunta, qual que é a melhor agulha para costurar elanca? Eu posso te mostrar essa elanca e eu posso te mostrar essa elanca, tá? Bom, o que vai definir qual agulha que eu vou usar aqui? Por exemplo, se eu estou usando essa elanca aqui, ó, ela tem uma gramatura muito fina. Então, automaticamente, eu tenho que usar uma agulha mais fina, junto a uma linha mais fina. Eu não posso pegar essa linha de pesponto, colocar uma agulha grossa e colocar aqui. Então, eu vou ter que usar essa linha aqui, tá? E eu não estou falando de linha, estou dando só um exemplo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que usar, porque o tecido é muito fino, eu tenho que usar uma agulha com a bitola coerente a esse tecido. Júlio, se você estiver costurando esse tecido aí, ou a malha, né, que também é outro material fino, qual agulha que você usa? Depende. Depende do que eu estou fazendo no tecido. Por exemplo, esse tecido aqui é um bolso. Eu tenho que costurar um com o outro aqui. Só costurar. Então eu posso usar aqui uma agulha 65, que é a bitola menor que a gente usa numa máquina de costura comum assim, tá? Ou numa máquina industrial a que vocês têm aí. Vocês vão usar um máximo de largura que vocês vão usar numa malha é ali uns 65. Júlio, mas na malha a gente não usa uma agulha mais grossa? Pode ocorrer o seguinte. Vocês lembram que eu falei com vocês sobre gramatura? Gramatura eu sempre multiplico por 2 para me dividir aqui o tipo de agulha que eu vou dar. Então vamos supor que eu estou fechando uma camiseta. E é essa aqui a gramatura que eu estou utilizando, né? É um fio 30 e eu estou usando isso aqui. E estou fazendo só o fechamento. Então, se eu só vou fechar, automaticamente eu vou usar 65. Júlio, mas aí você tem que colocar uma ribana na gola mais grossa.
Aí eu subo um pouquinho, porque além dessa, essa aqui, ó, é uma gramatura. Mas quando eu vou colocar uma ribana, eu vou colocar um tecido mais grosso e eu vou colocar também mais uma camada de tecido. Então eu aumentei a gramatura da minha malha para mais. Então na minha galoneira, se eu estou usando uma 65 para o fechamento, não é via de regra, tá? Mas vamos supor que você esteja usando uma 65 para fechamento, na sua galoneira, que é de acabamento, que vai usar lá a, a ribana a mais e tal, você pode jogar ali por umas 70. Bom, isso eu estou falando em gramaturas muito finas. Mas aí se você estiver usando esse tecido aqui, tá? Que é essa lã que é fininha, aí você está fechando com 65, você vai jogar 75 lá? Não, às vezes eu posso jogar umas 70 aqui, tá? E isso vai fazer, por quê? Porque eu vou colocar, ou às vezes até por o tecido ser muito fino, eu nem preciso trocar. Se não estiver arrebentando, quebrando, empenando a agulha, não estiver me causando problema, furos maiores, eu posso continuar. Furos não vai causar. Mas se ela não estiver me causando problema, talvez eu possa jogar 65 na minha galoneira, não me custa. O tecido é bem fininho, eu jogo lá. Se é igual a esse aqui. Júlio, mas essa outra que você mostrou aí, essa outra elanca aqui, ó, eu já não posso usar nela uma 65. Essa aqui eu costuro com 75 o fechamento dela. Só que em base onde eu vou colocar zíper, essa aqui é uma peça que coloca zíper, né? Então eu vou colocar aqui, dobrar, vou colocar um outro contra aqui, então vai mais uma camada. Aí depois eu vou colocar um zíper no meio aqui, que é grosso para danar. E aí se eu colocar uma agulha 65, ela vai arrebentar toda hora. Então aqui nessa parte onde eu coloquei o zíper, eu aumentei a gramatura, então a bitola da agulha, e aumentei também a gramatura, tá? Então eu aumentei também a gramatura. O que ocorre? Nessa parte eu tenho que jogar aqui no mínimo uma agulha 80, porque um zíper, por exemplo, ele é muito duro, tá? Aí você joga mais? Não. Dependendo do tecido, eu não jogo a mais, tá? Bom, vou mostrar mais um outro caso aqui interessante. Isso aqui é um pedaço de moletom, que é um moletom que a gente está fazendo jaquetas, tá? A gramatura dele em relação a esses outros tecidos que eu mostrei para vocês, né? Se eu colocar aqui só um pedaço desse tecido e colocar esse outro aqui, um pedaço junto com ele, olha a diferença. Eu posso usar a mesma agulha aqui, desse aqui, nesse aqui, de forma nenhuma. Poder até posso, mas eu vou ter muito problema. Então, o que acontece? Nesse caso do moletom aqui, eu estou fazendo o fechamento de manga, estou colocando ali o fechamento lateral. Eu consigo fazer com uma 75? Consigo. Júlio, mas aí o que acontece? Você vai colocar capuz. Aí quando eu vou colocar o capuz, o que eu fiz? Eu dobrei o meu capuz, aí ele ficou desse jeito aqui, ó. Aí eu vou costurar ele junto a isso aqui, então ele já vai multiplicar isso aqui, ó. Olha a grossura que isso aqui vai, né? Aí eu vou costurar isso aqui, e eu vou usar a mesma agulha, 75 ou 80 que eu estou costurando. Talvez a 80 eu usaria, mas aqui, se eu for virar depois e pespontar essa parte que eu fiz aqui, cara, isso aqui eu vou ter que ir para uma agulha 90, que é o máximo que a minha máquina aguenta. Aí você vai ouvir algumas pessoas falando, coloca uma agulha maior que 90 e tal. Não coloque na sua máquina uma agulha. Se você tem uma máquina comum, industrial, básica, não coloque uma agulha acima de 90. Ela vem regulada de fábrica com agulha 90. Se você tiver que fazer alteração, você vai alterar, mas depois você vai ter dor de cabeça, tá? Essa máquina não vai aguentar. Dito isso, o que mais que eu devo saber sobre agulhas? Então eu vou virar esse aqui. Gente, esse vídeo pode estar um pouco escuro aí para vocês. Deixei aqui aberto para vocês entenderem outro detalhe aqui, tá? Isso antes da gente falar de agulhas, tá? E aqui eu só estou dando algumas explicações para vocês. Agora nós vamos falar de agulhas. Bom, observem a máquina de vocês aqui. Eu vou pegar essa máquina aqui, vou dar uma pisada nela aqui. Eu estou numa posição ruim aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu deixei sem a tampa aqui para vocês verem uma coisa. Observem um detalhe aqui, ó. Tá? Vocês observaram isso? Vocês conseguiram contar quantos pontos dá aí? Vou dar mais uma pisadinha. Conta aí pra gente ver. Ó.
Vocês conseguiram ver quantas vezes desceu essa agulha aqui? Não, né? Vocês conseguiram ver quanto de velocidade tem aqui? E relação força, que é o que está descendo aqui, e velocidade, com o que está descendo aqui. Vocês têm noção do que é? Gente, isso é muito rápido e isso é muito pesado, é muito peso que é colocado aí, porque eu preciso, às vezes, costurar. Essa máquina é feita para me costurar um monte, né? Então, às vezes, eu preciso costurar rápido. E aí, o que acontece? Tem que ter força de descida e tem que ter rotação. Só que aí nos gera um problema muito sério. Vamos falar sobre qualidade de agulha. Qual é a agulha que eu devo usar? A minha agulha está quebrando muito. Eu devo melhorar a marca da minha agulha ou eu devo observar o que está acontecendo? Às vezes a sua agulha está quebrando muito porque o equipamento está mal regulado, porque você está puxando a costura, tá? Tem costureira, se vocês observarem, e se você, às vezes a gente fica viciado, tá, gente? Às vezes a gente erra e vai continuar errando. Quer saber se uma costureira é boa? Observa essa chapa dela aqui, ó. Tem gente que tem chapa que tem. Você vê claramente que a agulha bateu aqui, 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 aqui. Isso significou que a pessoa está puxando muito a peça. Vou dar um exemplo. Ó. Vou pôr essa peça aqui. Vou dar um exemplo para vocês. O que eu falei com vocês? Que tem força, né, e velocidade. Então, o que acontece? A costureira com pouca experiência, ela puxa muito o tecido. Olha o que acontece. Ó. Eu estou puxando para cá. Deixa eu pôr o dedo ali. Deixa eu ver. Tá dando para ver? Ó. Beleza, desceu. Aí eu ponho um pouco mais de força, agora eu vou pôr um pouco. A agulha, eu estou puxando muito, aí olha o que vai acontecer, ó, bateu, ó, bateu ali. Costuma, às vezes, também bater no canto de carro, tá? Então, quer saber se a máquina está muito ruim? Olha essa chapa aqui da costureira, se está toda picotada, se esse furo aqui está cheio de batida. Se lá na ponta da lançadeira, onde é a dor de cabeça, tá? Lá na pontinha da lançadeira lá, você olha, tá tudo arrebentado, meu. Se essa máquina tá costurando, é sorte. Por quê? O que eu falei com vocês aqui é velocidade e força. Agora imagina, e onde entra a agulha aqui, Júlio? Onde entra a qualidade da agulha aqui? Entra a qualidade, gente, assim, ó. A agulha, quando é boa, ela quebra. Toda vez que uma agulha quebrar dentro da sua máquina, antes de trocar e colocar outra, procure as partes que foram quebradas, tá? Procurem as partes que foram quebradas da sua agulha. Porque essa parte pode ficar aqui dentro travada em alguma coisa, numa ponta de lançadeira e alguma coisa, e te causar um travamento. Se essa máquina, né, se essa agulha entorta, né, e não quebra, o que acontece? Você quebra aqui, você pode quebrar o seu eixo, você danifica todo o conjunto da sua máquina, você pode ter um empenamento da barra da agulha, você pode ter todo o transporte aqui comprometido. Isso aconteceu comigo recentemente com uma máquina dessa com menos de 6 meses, porque a costureira, não foi culpa dela, eu acredito, mas assim, ela apavorou e puxou a peça para trás, a agulha, pau! Eu estava próximo e essa máquina me custou ali caro para poder refazer a manutenção dela, porque eu tive que mexer em todo o conjunto dela, porque o dano não foi só na agulha, o dano foi todo no conjunto da máquina, inclusive na parte superior aqui. A minha sorte é que a barra da agulha não empenou, tá? Então, essa é uma dica para vocês. Então, é interessante que a agulha sua, se você estiver utilizando uma agulha e ela está ficando empenada, muito cuidado. Vou dar uma dica para aquelas novatas que não sabem se é a agulha dela e tal, se a agulha ainda está em condições de uso, se a agulha está boa. Primeira coisa que a gente examina é a ponta da agulha aqui, tá? Aí a gente pode fazer assim, ó, esse movimento aqui. Se você vê que está arranhando, né? Você fez contrário, que ele está arranhando, pode tirar essa agulha e substituir. Observe a ponta da agulha aqui. Lembrando que, uma informação que eu não dei aqui, toda máquina de costura para costura de confecção utiliza ponta cônica, tá? Ponta cônica. Então as agulhas elas são redondinhas na ponta. Essas são as que se encontra no mercado, né? Agulhas de ponta especiais é diferente, tá? Então é o seguinte, ponta cônica, tá? Toda agulha que você vai comprar ela vai ter que ter a ponta cônica. Agora, se você usa couro, se você usa outros tipos, a gente tem outros tipos de ponta, tá? A gente tem a ponta de cunha.
Vou mostrar mais ou menos aqui para vocês. E a gente tem agulha de ponta de lança, tá? Também, que são para couro mesmo. Você olha a ponta dela, parece uma lança. E a gente tem as cunhas, né? Mas isso é outro assunto. Nós estamos falando aqui mas fica a dica aí, pessoal que gosta de fazer bolsa, né? Às vezes está usando essa agulha aqui para fazer bolsa. Tá completamente errado, tá? Por quê? Porque você está costurando tecido não tecido. Quando você costura tecido não tecido, você tem que ter pontas de corte. Então, qual é a importância que você deve dar na hora da escolha de comprar a tua agulha? Você deve ficar atento. E agora eu vou pegar uma caixa aqui. Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Não vai ter uma caneta, mas eu vou pegar aqui uma sovelinha que tem aqui. Vou pegar aqui. Tá. Bom, lembrando, vou começar pela máquina reta, tá? Quando você tem uma máquina reta, deixa eu ver se eu tenho aqui as duas das retas diferentes aqui para você. Deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. Espera aí, só um pouquinho, gente. Eu tenho DB. Espera aí, só um pouquinho, gente. Eu tenho, só não sei onde está. Espera aí. Ai. Ó, como saber qual a primeira? Quando você compra a sua máquina, você tem que já perguntar ao vendedor, pé fino ou pé grosso? Ele já vai te falar ali. E se você receber uma caixinha escrita assim, ó, DBX1, igual tá aqui, ó, DBX1 é a agulha que a gente chama de pé fino ou cabo fino, tá? Então é DBX1. A minha máquina é cabo grosso, Júlio. Qual seria a que eu preciso comprar? Você precisa comprar, aqui a gente vai entrar na nomenclatura, tá? Você precisa comprar, no caso da pé grosso, a DP5, tá ok? Então é isso, DBX1 para a reta. Eu vou falar só das três, tá? A gente vai falar também que, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar outra aqui para vocês verem. Tá. Outra máquina que tem diferenças em agulha é a galoneira. Alguns modelos usam galoneiras básicas, tá? A UY128 gás, tá? Essa é a agulha da galoneira. A Júlia, é só essa que usa? Depende. Eu, por exemplo, aqui utilizo dois tipos de máquina e uma usa a UY120 a Y128 gás ou a B63 que a gente usa aí na Kansai. E isso é muito comum. A costureira vai lá e compra. Eu quero uma agulha de reta. Aí o cara fala, tá aqui. Aí ela chega em casa, não é pé fino. Aí essa aí dá para você ver. Aí ela fala, não, eu quero uma de galoneira. Ela chega em casa com a máquina dela é um Y128 gás e o cara dá para ela uma B63. Ou então ele chega lá e ela... E serve. Só que acontece o seguinte, fica pulando ponto, tá? Bom, nas overlocks, tá? A gente usa a DC27, tá? Aí, beleza. Então, Julie, mas é ponto cadeia. Também é a mesma coisa. Mas é interlock. Mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Então, nas over, a DC27, na galoneira, a gente utiliza a Y128 gás ou a B63, no caso de Kansai e outras. Mas a minha serve, vai dar... Não sei, né? Então, cada um tem que saber a agulha do equipamento que comprou. E isso o fornecedor vai te informar. Entendido isso. Agora, quais são os importantes? Muita gente vem atrás de mim. Qual agulha que você usa, Júlia? É a 11, é a 12, é a 16? Gente, fica aqui uma dica para vocês nunca mais errar. Qual agulha, a grossura da agulha de vocês. Em vez de vocês ficarem ali usando aquela nomenclatura antiga da Singer, usa aqui, ó. Agulha, não sei se vai dar para vocês verem aí, eu acho que dá, né? Deixa eu ver. Bom, vou pôr mais próximo aqui, ó. Como identificar? Aqui, ó. Primeiro, esse aqui é uma da reta, tá vendo? Ó, DBX1, é a pé fino. Agora, aqui, ó, tem gente que olha aqui, mas olha só um número maior que tiver aqui, ó. Essa é 75. Deixa eu pegar uma outra maior para vocês verem aqui, ó. Da mesma, ó, DBX1. Essa já é 80, ó. Olha aqui para você ver. Tudo é a mesma coisa, mas o número aqui é 80. Isso quer dizer que essa aqui é uma agulha mais fina do que essa aqui, tá? Bom, entendi. Essa é outra parte também. Júlio, que tipos de ponta a gente vai encontrar especiais aí? Olha, muito se fala e pouco se acha, tá? Agora, eu tô com um problema sério aqui, que é esse tipo de tecido aqui. E esse tipo de tecido, ele causa
uma grande quebra de agulhas ali. E isso é interessante eu até voltar aqui. Você lembra que eu falei que é melhor a agulha quebrar do que quebrar o teu conjunto? Eu prefiro gastar e quebrar mais com essa agulha aqui do que colocar uma agulha como essa aqui, que em vez de quebrar ela entorta, né? E essa você acha no Shopee, até caminhão para vocês comprar. Agulha de R$ 5. Gente, para e pensa, se uma agulha dessa custa aqui em torno de R$ 15 a caixa, essa aqui a 5, ela vai ter a mesma qualidade? Por que será que essa é a mesma coisa? Qual outra marca que você usa, Júlio? Olha, eu uso a Schmidt. Agora, pontas. O que eu levo em consideração em pontas? Ah, eu tenho uma ponta de ouro, ponta disso. Olha, pode fazer efeito para você. Para mim, na prática, que costuro o dia inteiro, não faz efeito para mim. Então, qual agulha, quando você está tendo problema com furos de malha, Júlio, qual é a agulha que você usa, que você aconselha, que às vezes você acha que resolve o seu problema, você está tendo muito furo de malha? Gente, todas essas agulhas aqui, você vai encontrar com a mesma nomenclatura que eu vou dizer aqui, ó. Em vez de você vai ligar ou vai procurar, e vai procurar isso aqui, ó. Até deixei separado aqui para vocês. Ó. Tá vendo que a agulha parece a mesma coisa? Deixa eu pegar aqui uma de over aqui. DC27. DC27. Bom, essas duas são de over. Tá vendo aqui? O que tem diferente nessas duas agulhas aqui? Olha aqui para vocês verem. Tem duas diferenças terríveis nessas agulhas. A primeira delas é que essa agulha aqui é quase o dobro de valor dessa daqui. E às vezes em alguns tecidos eu sou obrigado a utilizar essa aqui. Qual é a diferença? Quase que nenhuma. Aqui, ó, DC27, né? DC27. Todas as duas são de over. O tamanho é a mesma coisa. Deixa eu ver se a bitola é a mesma coisa. 75. Essa aqui é mais grossa um pouquinho, mas eu tenho 75 ali. Tá? 75 e 80. Só que aqui vocês vão ver o seguinte, ó, vou dar uma dica. Quando tiver tendo muito problema com os pontos, com a qualidade do seu tecido aí, o que vocês devem procurar na agulha é assim, ó, eu quero uma DC27, eu quero uma agulha de over, que é a DC27, você só vai falar lá que é de over, né? Mas eu quero uma SAN 10. Tá vendo aqui, ó, a palavra SAN 10? Essa é a dica de ouro aqui para vocês e é uma das dicas que eu uso. Aí, Júlio, mas ficou bem mais caro comprar essa aqui. Sim, gente, fica bem mais caro, tá? Mas resolve muito mais problema, principalmente em fibras como malha, tá ok? Então essa é outra dica que eu posso dar para vocês. Bom, Júlio, como saber? Então eu comprei essa aqui e você falou ali sobre gramaturas, esse tipo de coisa. Então eu vou lá, vou comprar só uma. Gente, quando a gente vai, vocês forem comprar agulhas para costura de tecidos no geral, você que está pensando que tem que ter no ateliê, eu digo o seguinte, vocês vão fazer a primeira compra de agulha de vocês, eu digo para vocês o seguinte, olha, as medidas de agulha que você vai comprar. Você vai comprar, a 65 não está aqui, tá? 65, 70, 75, 80 e 90. Júlio, eu estou custando comprar uma caixa de linha de agulha, você está me falando para comprar 5? Sim, é o que a gente usa, tá, gente? No meu caso aqui, eu estou usando 3 só, porque eu só estou trabalhando com esse tecido aqui, tá? Não estou trabalhando com outros, igual esse aqui, esse aqui para mim é coisa para amarrar. Então é o seguinte, e com o moletom. Então é o seguinte, as agulhas que eu estou usando na minha costura nesse momento são 75, 80 e 90. 90, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Y128 gás, 90, deixa eu ver se eu tenho alguma. Essa aqui é 65, aqui é 65. Deixa eu ver se eu tenho uma 90. Aqui 90, tá? Olha aqui, ó. Observem uma coisa para vocês verem. Eu estou usando na minha over, que é só fechamento, eu estou usando a 75. Naquele tecido ali, que é um tecido que quebra muita agulha e aquece muito. Né? Mas eu poderia, se fosse uma gramatura mais fina, como aquela que eu mostrei primeiro, essa aqui que eu mostrei para vocês, eu ia usar uma 65. Mas como essa gramatura aqui é uma trama mais fechada, estou usando 75, porque está quebrando muita agulha, tá? Então, o que acontece? No fechamento, eu estou usando 75. Aí, Júlio, aqui vocês vão ver que a DBX1 eu estou usando 80. Por que eu estou usando a DBX1 na 80? Porque assim, ó, esse tecido que eu estou fazendo aqui, eu tenho uma dobra, aí eu torno a dobrar outra dobra, aí eu ainda coloco um zíper,
tá? Então, nesse caso, eu estou usando só na parte do zíper, eu estou usando a 80. Então, tá vendo que eu estou usando duas medidas de agulha no mesmo equipamento e no mesmo tecido? Isso por quê? Porque eu estou aumentando as minhas gramaturas. Cada vez que eu dobro um tecido ao meio, tá? Se eu tenho uma gramatura, vou dar um exemplo. Você tem uma leg aí, você comprou uma leg com a gramatura 240, né, que é o certo para calças leg. Aí você dobrou ela no meio, você aumentou a gramatura. Você pegou e colocou um cos, colocou mais duas camadas, você aumentou a gramatura. Então, automaticamente, você tem que aumentar a bitola da agulha. Porque se você costurou ali com uma 75, você vai multiplicar, porque você vai quebrar muita agulha. Então, a quebra de agulha vai em relação, não é tanto ao tecido, e sim quanto ao aumento de gramatura. Então, toda vez que você aumenta, eu estou fazendo uma calça, e aí eu estou fechando na lateral, mas eu vou colocar um zíper que tem uma dobra ali, tem mais outro tecido que vai entrar aqui, e o zíper que vai entrar no meio, nessa parte aqui, se você não trocar a agulha, você vai quebrar a agulha. Você vai quebrar a agulha. Então, nós não trabalhamos com agulha, com uma medida só de agulha. E por que vocês têm essa ideia que é uma medida só de agulha? Porque vocês não entendem que equipamentos industriais e processos industriais, a costureira não faz a peça inteira. Uma faz o zíper, a outra faz o fechamento, a outra passa o viés. Então, quer dizer, cada máquina é regulada para aquela gramatura que está indo ali, tanto a pressão, quanto o tipo de agulha que está sendo utilizado. Então, isso ninguém fala com vocês. E vocês pensam, não, porque a máquina industrial ela é coisa. E outra, muitas das vezes a pessoa compra um equipamento industrial e quer comprar material barato para trabalhar com o equipamento industrial. Pode comprar? Pode. Vai no Shopee que você vai achar lá. Essa agulha aqui eu vi. Eu estou pegando aqui para vocês aqui, tá? E tem um monte, não vou falar, mas tem um monte de gente mostrando outras agulhas para vocês. Eu vou falar com vocês. Essa aqui vem de fábrica e eu não mostro a marca dela para vocês. Estou mostrando aqui porque é o que eu uso. Não estou fazendo propaganda para a Grossbecker. Bom seria se a Grossbecker mandasse aí material para nós, né? Umas caixas de agulha para a gente poder testar para eles aqui, mas não. Eles nem vão ligar para a gente aqui, tá? Youtuber de costura ganha aí mixaria. Então é o seguinte, e olha, só para a gente falar de agulha, em questão de vídeo, eu tenho que fazer 14 mil visualizações para poder pagar essa caixa de agulha que apareceu nesse vídeo, gente. Nem preciso colocar a máquina, só para me falar sobre a agulha. Então é o seguinte, compartilha aí, porque isso quebra um galho, tá? Se puderem, eu não sou ficar pedindo, não, meus inscritos ganhei todos por inscrição mesmo, mas é importante o comentário de vocês e as interpretações de vocês. Então, vamos dar uma recapitulada. A agulha é composta de 7 partes, tá? De 7 partes, tá ok? Vou voltar aqui para vocês, tá? Cabo, cone, que não está aqui, que é essa parte, haste, canaleta, furo, que muita gente chama de olho, ponta e cabo. As partes mais importantes, se prestar atenção, é se o cabo adentrou todo na barra da agulha, tá? Então você tem que ter certeza. O posicionamento da haste e da cava, isso vocês devem ficar atentos. O tipo de ponta utilizado normalmente para quem costura tecido é cônica. A ponta, bola, a gente tem as pontas são todas bola, né? Pontas bolas, né? E tem gente que vai falar, não vi a bolinha na ponta da agulha. Não tem bolinha na ponta da agulha. Se você apertar ali, você vai furar a mão. Mas a gente tem agulhas com pontas diferenciadas para tecidos diferentes. A gente tem ali, deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês alguns exemplos. A gente tem a ponta de lança, né? E também as agulhas cunha e lança. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. A cunha e lança, tá vendo? Esse é o tipo de ponta. Esses aqui são os tipos de pontas para couros, tá? Ou para tecidos mais grossos, mas nós da costura usamos pontas cônicas, tá? E eu posso mostrar também para vocês, deixa eu ver aqui, ó, que não estou tirando da minha ideia, estou tirando de um material técnico, só estou batendo papo com vocês, tá? Posso tirar aqui para mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver, não vai dar para me achar aqui, não vai estender muito o vídeo. Mas a gente tem a ponta bola,
é fina, média e grossa. Mas eu sei que vocês não vão encontrar aí. Grossas você vai usar em jeans, em brinhos, em coisas mais pesadas, médias em tecidos médios, né? E a gente tem as pontas finas. Júlio, a agulha especial que você achou que ela custa um pouco mais cara, né, e que se aconselha no caso da gente ter muito problema, são as agulhas SAN 10, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, DC27 SAN 10, tá? Essa é uma de over, mas você vai encontrar para galoneira, você vai encontrar para reta. É só olhar se está escrito esse nomezinho aqui, ó, SAN 10. Gente, eu teria muito mais horas para poder falar só sobre agulha, eu demonstrar problemas de agulha aqui. Porém, eu não tenho todo esse tempo, nem vocês têm todo esse tempo. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Se puderem ajudar, compartilhem, deixem a sua opinião, perguntem. Gente, fujam de agulhas baratas. Agulhas baratas vão causar problemas. Eu falei que ia dar uma dica de como saber se a sua agulha está torta ou não e não dei. Então, vou aproveitar o restinho do vídeo para dar mais essa diquinha. Você está com uma dúvida, né? Você está usando aqui, está pulando muito ponto. Você sabe se a sua agulha, como é? Você tira ela lá e fala assim, mas essa agulha está torta? Não sei se está torta. Aí você fica olhando. Como você vai saber isso? Olha aqui, a dica de ouro também para fechar a coisa. Ó. Como você vai fazer isso? Essa aqui é uma agulha novinha. Olha lá, ó. A ponta dela, ó, roda normal. Se a sua agulha estiver torta, aqui entre a haste e a ponta da agulha, quando você rodar, ó, você vai ver que a pontinha fica mancando. Se isso estiver ocorrendo, troca. Começou a pular ponto, primeiro ponto é observar se a agulha estiver bem posicionada, com a cava virada para a lançadeira ou para o looper, e ela estiver bem posicionada, a primeira coisa que você vai fazer é retirar e trocar a agulha. Se sanou, sua agulha está empenada. Agulhas que usam muito tempo desgastam e ela acaba danificando o tecido. Você vê o buraquinho no tecido, tá? Quer dizer que você usou uma agulha muito grossa, e ela está danificando a fibra do tecido lá embaixo, tá ok? Gente, é vontade de falar mais coisa para vocês aqui, mas com o tempo a gente vai passando aí, deixa aí sua pergunta, fala aí o que vocês acharam. Fiquem com Deus, bom fim de semana.